Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Ângelo Góes e nós vamos falar um pouquinho agora sobre, vamos fazer um vídeo aqui, né, para falar sobre a geopolítica do Brasil e dentro desse assunto de geopolítica do Brasil nós vamos discutir mais especificamente a política externa brasileira, tá? Então, a primeira coisa que eu diria para vocês aqui seria o que vem ser política externa do Brasil. Deixa eu ver se eu pego, consigo marcar aqui exatamente o que é que a gente vai discutir. Ah, marquei direitinho, né? Política externa brasileira. Eu posso dizer que política externa brasileira, pessoal, se caracteriza pelo tipo de relação que o Brasil vai ter externamente. O que é que o Brasil vai falar sobre as guerras que estão acontecendo? De que maneira o Brasil se posiciona em relação à questão ambiental? De que forma o Brasil se posiciona em relação aos conflitos dentro do continente africano? De que maneira o Brasil se posiciona nos conflitos do Oriente Médio, a questão de Israel, a questão palestina? Então, quando a gente analisa isso, a gente está falando de política externa brasileira. De que maneira o Brasil ele participa do Mercosul? De que maneira o Brasil participa do BRICS? De que maneira o Brasil participa do G20? De que forma o Brasil tem atuado dentro da ONU? Então, isso é política externa brasileira. Então, na verdade, externamente, o Brasil ele pode se relacionar por três caminhos, assim, três vertentes. Dá para analisar por três ângulos isso aí. O primeiro seria a relação política propriamente dita. A outra seria a forma que o Brasil se relaciona economicamente, com quem ele negocia, com quem ele compra, com quem ele vende. E em terceiro, de que maneira o Brasil se posiciona hoje mundialmente do ponto de vista ambiental. Então, são três elementos fundamentais. Como a gente pode dizer sobre a vida dos outros, sobre o que achamos dos outros, se eles estão brigando ou não, se eles estão vivendo bem ou não, se eles estão ajudando ou não, enfim, de que forma nós vemos isso, de que forma nós nos manifestamos sobre isso. Segundo, de que maneira nós negociamos. Terceiro, de que maneira nós participamos do ponto de vista ambiental, mundialmente falando. Bem, para Enem, essa questão do mundo, eu acho melhor, essa questão ambiental é a mais forte, tá bom? Então vamos lá. Aqui dentro do nosso conteúdo a gente vai ver o seguinte, que do ponto de vista político, né, dentro da política externa brasileira, nós temos aí uma relação com os vizinhos que ela é bastante considerável, pessoal, bastante considerável. Olha aqui, com os vizinhos não, né? Na verdade, uma relação mundial, do ponto de vista econômico. O Brasil é um verdadeiro global trader, um grande negociante, um grande comerciante mundial, posso dizer assim. O Brasil ele vai negociar aqui com quem, pessoal? A China. A China é o nosso principal parceiro econômico. Suplantou, está hoje à frente dos Estados Unidos e é muito bom que estabeleça uma relação cordial com a China, coisa que nós não tivemos recentemente. No último governo, nós sabemos que nós tivemos aqui alguns tipos de piadas, de brincadeira, até mesmo em relação à vacina, à vacina, né? Alguns loucos disseram que a vacina, na verdade, estava gerando uma espécie de mapeamento através de chips que eram instalados a partir da vacinação. Coisa de louco, né? Coisa de gente que até bem pouco tempo atrás estava no poder. Veja bem, pessoal, então a nossa relação com a China é uma relação muito importante, muito interessante. Nós somos, a China é o nosso principal parceiro, nós vendemos desde minério de ferro, grãos, para a China e compramos uma série de produtos também, que está muito bem especificado aqui, você pode perceber, desde aves, soja, ferro, ouro, petróleo, enfim, nós temos uma parceria muito intensa com a China. Outro país que a gente também tem uma parceria muito importante são os Estados Unidos, pessoal, nosso segundo parceiro econômico. Estamos um pouquinho assim divergentes com eles atualmente, mas não é por questões ideológicas, não. Seria mais em relação ao posicionamento à guerra da Ucrânia. O Biden recentemente pediu para o nosso presidente atual, né, mandar soldados e mandar armamentos para a Ucrânia, e ele disse que não, que na verdade ele pode sim participar deste processo, mas dentro do campo da paz. Então, isso diz muito sobre a política externa brasileira, historicamente falando. Eu posso dizer para vocês, pessoal, que desde 1945 para cá,
A política externa brasileira sempre esteve relacionada realmente à paz, à conversa, a sentar nas mesas de negociações, a discutir a questão ambiental, a discutir a não guerra na África, a discutir a não exploração, até mesmo em muitos países do planeta, sobretudo os pobres. Com exceção do período em que nós tivemos ali o finalzinho do governo Temer, que nós começamos a ter briga com os vizinhos, com a Venezuela, por exemplo, tiramos a Venezuela do Mercosul, começamos a falar mal do processo político existente dentro da Bolívia, e depois com o nosso outro presidente, né, o Bolsonaro, que esse sim acabou de estragar tudo. Tivemos relações diplomáticas comprometidas com o Chile, falamos mal enquanto presidente do Chile, do processo eleitoral chileno, falamos mal do processo eleitoral argentino, falamos mal do processo eleitoral estadunidense, falamos mal do processo eleitoral venezuelano, falamos mal de Cuba, enfim, falamos mal da França, falamos bem dos Estados Unidos enquanto era Trump, e depois que o Trump saiu, começamos a falar mal, nos posicionamos numa eleição estadunidense que não deveríamos ter nos posicionado a favor de um determinado candidato. Então, acho que nós ficamos perdidos, nós ficamos perdidos do ponto de vista político, externamente falando, nos últimos 4 anos, nos últimos 5 anos de governo brasileiro, tá? E agora parece que estamos voltando, já temos discussões com a China, discussões com os Estados Unidos positivamente falando, com a própria Rússia, e recentemente, agora algumas horas atrás, eu acabei de ver com a própria Ucrânia, o Zelensky conversando à distância com o Lula acerca da paz nessa região do planeta. Bem, então, já deu para você perceber que politicamente o Brasil é aquele país que vai para resolver questões assim problemáticas de países que tiveram grandes catástrofes ambientais, como o Haiti, países que passaram por problemas de golpes, né, com relação ao governo que foi deposto, e a população está sofrendo por isso, como por exemplo no Timor-Leste. O Brasil ele tem participado de políticas expansivas dentro da África, no sentido de evitar mortes, de evitar conflitos, de evitar sangrias interétnicas. Então, historicamente, tem sido esse o papel do Brasil, e destoou bastante nos últimos 4 anos, volto a repetir, mas acredito que o Enem não vai tocar nisso, o Enem ele vai voltar para aquilo que o Brasil tinha como comportamento externo. Bem, vale também destacar a relação do Brasil com o Mercosul. O Brasil é o principal país do Mercosul, o Brasil é a principal economia do Mercosul. O Mercosul e o Brasil têm uma relação de unha e carne, em corpo e alma. O Mercosul está para o Brasil na relação de ter sido criado pelo Brasil e pela Argentina, de depender do Brasil e da Argentina, de sobreviver graças à presença do Brasil, economicamente falando, politicamente falando, populacionalmente falando, territorialmente falando, bocadamente falando. Então, o Mercosul é o nosso bloco, a gente tem que ter carinho por ele, a gente tem que olhar com carinho para a Argentina, tem que parar com essa rivalidade boba, essa rivalidade atroz que foi criada principalmente aí pelos meios de comunicação. Nós precisamos ver na Argentina um parceiro econômico e quem sabe até outros tipos de parceria, mais do que econômicas, sociais, humanitárias. Então isso tudo é uma questão de construção educacional. Tá? Precisamos também trazer o Uruguai e o Paraguai mais ainda para dentro do Mercosul. Temos que voltar com a Venezuela e tentar garantir um processo democrático dentro da Venezuela, tentar garantir um processo democrático dentro da Bolívia, que é um país, membro associado, trazer o Chile com o Boric cada vez mais para dentro do Mercosul, democratizar cada vez mais o Mercosul, e o Brasil ele é a peça-chave desse processo. Então, nossa relação é de extrema importância em relação ao Mercosul, tá bom? Muito importante mesmo. Bem, eu diria que para finalizar o nosso resumo do assunto, a relação do Brasil com a questão internacional, pessoal. Né? Do ponto de vista internacional, BRICS, vamos pegar BRICS, né, para ser mais exato. O Brasil é um dos países do BRICS, é um dos países fundadores desse conjunto de países. Lembrando, Brasil, Rússia, Índia, China e depois entra a África do Sul. Não podemos esquecer
que o BRICS ele é fruto de uma espécie de pesquisa de quais países poderiam ter um desenvolvimento melhor ali no início da década dos anos 2000. E o John Neal, que foi o indivíduo que fez o levantamento, chegou à conclusão que o Brasil era um país promissor, apesar de que muitos achavam que não era. A Rússia era um país promissor, também muita gente não estava achando. A China até que se imaginava, a Índia até que se imaginava. E nesse contexto, os líderes desses países acabaram se reunindo, talvez até a partir dessa pesquisa, né, dessa perspectiva de que estes países tinham algo em comum, que aparentemente não tem. E a partir daí eles passaram a discutir, começaram a criar acordos bilaterais, ao ponto de hoje nós temos a concretização do Banco dos BRICS, onde até a ex-presidente Dilma do Brasil, ela está sendo convidada para ser presidente ou presidenta, sei lá como pode dizer, do Banco dos BRICS, né? Então isso demonstra a nossa relação externa, a nossa política externa hoje fortalecida novamente com a China, com a Rússia, com a Índia, a própria África do Sul, ao ponto deles estarem colocando a Dilma Rousseff aí como a administradora do Banco dos BRICS. O Banco dos BRICS é um mega banco que se propõe até fazer oposição ali até o Fundo Monetário Internacional. Tá? Então isso merece destaque, sim. E do ponto de vista ambiental, eu costumo dizer que o Brasil está para a relação ambiental, tipo aquela reunião que vai ter, né, em que ele diz assim: cara, o Brasil já chegou para a gente reunir? Aí ele diz assim: não, o Brasil ainda não chegou, então bora esperar mais um pouquinho? Bora esperar o Brasil? Aí diz assim: e o Brasil? Ainda não veio ainda? Não, mas já não era para estar começando a reunião? Não, bora esperar o Brasil? O Brasil chegou? Chegou. Tá, agora a gente pode começar a reunião. Essa é a relação do Brasil do ponto de vista ambiental, mundialmente falando. O Brasil é o cara que é esperado para a reunião, o Brasil é o cara que senta para discutir na reunião, é o cara que é ouvido dentro da reunião. A Amazônia aparece como uma peça-chave super importante na questão ambiental global e o Brasil está agora neste governo do Lula, que está no poder 2023, aparentemente ele vai saber usar a Amazônia como um recurso geopolítico, como uma moeda realmente importante geopoliticamente falando, para que a gente possa ter que ser engolido, ter que ser ouvido positivamente, ter que ser convidado, ter que ser um anfitrião de muitas reuniões, porque sobre o meio ambiente nós podemos falar sim, porque nós temos o que falar, nós temos uma biodiversidade extraordinária, e se tem um país que pode mostrar como deve ser feito o desenvolvimento sustentável é o Brasil. Então, também se tem um país em que pode sofrer as consequências da ausência do desenvolvimento sustentável é o Brasil. E, consequentemente, o mundo todo, tá? Consequentemente, o mundo todo. Então, do ponto de vista geopolítico, o Brasil hoje é um dos principais países do planeta Terra. E nós estamos sabendo utilizar, neste início de ano 2023, essa moeda geopolítica importante. Geopoliticamente, o verde não é o do dólar. Hoje, ambientalmente falando, geopoliticamente o verde é da floresta amazônica, dos biomas brasileiros. Obrigado pela atenção aí e espero ter ajudado nessa síntese, nesse resumo. Qualquer dúvida, tente encontrar aí os nossos canais, os nossos instas, os nossos faces da vida. Deixe uma mensagem lá. Assim que a gente puder acessar, a gente vai procurar ajudar a resolver aquilo que vocês de repente possam estar em dúvida. Obrigado e até a próxima.